É fato que foram poucos indivíduos que viveram há centenas ou mesmo há milhares de anos atrás que foram documentados pela história. A maioria das pessoas que viveram em eras passadas, que ainda sabemos os seus nomes e de seus feitos, foram figuras de grande destaque para a sua sociedade, como reis, imperadores, grandes generais, filósofos, grandes artistas ou mesmo figuras relacionadas a religiões. Mas mesmo entre essas pessoas que foram eternizadas pela história, existem algumas que sabemos bem pouco sobre. Algumas, inclusive, por não existir nenhuma representação artística dela, que nos mostra como essa pessoa se parecia, o seu rosto acabou se perdendo pelo tempo. Existem muitos casos onde a pintura ou a escultura que representa essa figura histórica só foi feita anos ou até séculos depois da morte daquele indivíduo. Logo, o artista por trás dela não viu aquela figura que ele estava representando com os próprios olhos, se baseando apenas em descrições vagas, seu próprio background cultural ou mesmo o mais puro achismo, com a gente nunca podendo saber como elas de fato se pareciam. E é justamente essa ideia que estaremos explorando no vídeo de hoje. Para começar, eu acredito que seria interessante explorar a história das representações humanas nas artes. Uma das peças de arte mais antigas sobreviventes que representam um rosto humano é uma figura feita de marfim de mamute que recebeu o nome de Vênus de Brazenpur, que tenta representar um rosto de uma mulher. Acredita-se que esse busto pertencia a uma estátua maior que foi quebrada. Afinal, na caverna também foi encontrada partes inferiores de figuras de Vênus que podem ser semelhantes à parte inferior que esse busto tinha. A figura foi descoberta dentro da caverna de Brazenpur, no sul da França, em 1894, e ela é datada de mais de 25 mil anos atrás, criada por humanos que viviam naquela região durante o Paleolítico Superior. Nessa época, a maioria das esculturas que eram feitas por esses humanos primitivos não costumavam representar rostos, ou pelo menos os rostos não eram tão complexos. Isso é visto em outras esculturas que são também classificadas como Vênus, que focam mais no corpo e omitiam completamente o rosto, o que deixa essa figura ainda mais especial. Recentemente foi até mesmo feita uma reconstrução se baseando na figura para termos uma ideia melhor de como a pessoa que serviu de modelo para essa escultura se parecia, ou algo aproximado disso. Existe também uma outra escultura que representa o rosto de uma mulher, que foi encontrado em um sítio arqueológico próximo à cidade de Dolní Věstonice, na Tchequia. Esse rosto, que também foi cravado em marfim, é também datado do Paleolítico Superior, entre 20 mil a 27 mil anos atrás, podendo ser mais antiga que a Vênus de Brazenpur. E avançando alguns milênios, começaram a ser produzidos crânios humanos revestidos em gesso. Essa coisa aí que você está vendo. Esses crânios são datados de 8.000 a 6.000 anos antes de Cristo e foram feitas por povos que habitavam a região do Levante, no Oriente Médio, sendo um dos exemplos mais antigos de arte nessa parte do mundo, também sendo considerados os primeiros exemplos de artes de retratos que podemos encontrar na história. Essas peças eram produzidas pegando o crânio de um indivíduo falecido, removendo sua mandíbula e enchendo as partes faltantes do crânio com gesso, além de colocar concha nas cavidades oculares para simular os olhos. É dito também que eles pintavam esses crânios com tinta para representar características do rosto da pessoa, incluindo cabelos e pelos faciais. Logo, esses crânios são considerados um dos primeiros exemplos sobreviventes de uma peça que representa um indivíduo específico, com o povo que produzia essas peças tentando representar da forma mais fiel possível como o falecido era em vida. Nos milênios seguintes, começamos a ver representações mais realistas e detalhadas da aparência humana na arte através de bustos e estátuas.
Uma arte que se desenvolveu tanto no Egito Antigo como na Grécia Antiga. No Egito, por exemplo, temos casos como o busto da rainha Nefertiti, uma obra atribuída ao escultor Tutemés e datada de 1345 anos antes de Cristo. Ou seja, essa escultura foi feita enquanto a esposa de Akhenaton ainda estava viva e pode representar pelo menos uma versão aproximada de como ela se parecia. Alguns séculos depois, os gregos também produziram estátuas e bustos que muitas delas eram esculpidas em bronze. E apesar de algumas existirem até hoje, grande parte dessas esculturas feitas pelos gregos antigos não sobreviveu até a modernidade, com muitas delas tendo sido destruídas intencionalmente e derretidas para a produção de outros equipamentos. Em muitos casos, só sabemos como essas obras se pareciam por causa de réplicas feitas pelos romanos alguns anos depois, como é o caso da estátua de Discóbulo, que representa um atleta lançando um disco, que é atribuída ao escultor grego Miron, que sobreviveu a partir de diversas cópias romanas. E falando nos romanos, eles nos deram finalmente os exemplos mais antigos sobreviventes de pinturas que representam um retrato de alguma pessoa. Esses retratos pintados em madeira representavam pessoas da alta classe que viviam no Egito durante a ocupação romana, sendo encontrados juntos com seus corpos mumificados. Acredita-se que esses retratos começaram a ser pintados entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo. E sua prática pode ter se encerrado durante o século III. A maior parte desses retratos foram encontrados na necrópole de Fayum, o que fez os retratos ficarem conhecidos como os retratos de Fayum. Além do fato deles serem uma das primeiras pinturas de retratos sobreviventes, os retratos de Fayum chamam a atenção pelo seu estado de preservação e seu estilo naturalista, representando o indivíduo em detalhes. Isso possibilita nós termos uma visão de como as pessoas nessa época se pareciam e se vestiam. As pinturas eram muito provavelmente feitas enquanto a pessoa representada ainda estava viva para ser colocada acima de seus sarcófagos, já que eles acreditavam que isso ajudaria os deuses a identificá-los no pós-vida. Agora, entrando na ideia dos rostos perdidos de figuras conhecidas, vamos para o campo religioso, já que figuras religiosas, especialmente em religiões abraâmicas, mas não se limitando a elas, têm a tendência de serem representados de diversas formas. Esse é o caso da figura mais conhecida de todas, Jesus. Os primeiros cristãos, ali pelo século I ao III, evitavam representar em artes a imagem de Cristo, pelo menos como uma pessoa. Ao invés disso, eles geralmente o representavam através de símbolos, como o peixe, âncora e o pão e vinho. Uma das representações mais antigas de Cristo como uma pessoa mesmo é datada do século III, em torno do ano de 250, que foi encontrada na cidade de Dura Europouros, uma antiga cidade fundada pelos gregos na atual Síria. A arte mostra Cristo performando um dos seus milagres, ele curando um paralítico em Carfanal. Essa representação mais simples de Jesus, com ele sendo um homem sem barba e cabelo curto, aparece em diversas artes cristãs primitivas, vistas durante o século III e IV. Porém, a versão mais clássica da aparência de Jesus que estamos acostumados, com ele sendo um homem caucasiano de barba e cabelo longo, apareceu bem cedo na verdade, já em artes datadas também do século IV. No entanto, essa aparência só se estabeleceu como a mais usada, principalmente na Europa Ocidental, lá pelo século VI, já na Idade Média. Mas é claro que Jesus é representado de diversas formas diferentes, variando de acordo com a cultura e background do artista, afinal existe até o Jesus chinês. E o importante para esse tema é que se fala que essa representação comum de Cristo na arte não é exatamente como ele se parecia em vida. Obviamente não existe nenhuma pintura de Cristo feita enquanto vivo. Não existem nem descrições dele na Bíblia, com as passagens querendo focar muito mais no que ele representava e qual era a sua mensagem do que como ele se parecia. Nem mesmo essas artes posteriores queriam exatamente representar Cristo como ele realmente era. Na verdade, nos escritos existem indícios que sua aparência era de um homem comum, que não chamava atenção. O mais próximo de uma descrição física de Jesus aparece na verdade no livro de Apocalipse, onde João descreve Cristo como tendo cabelos brancos como lã ou neve branca e seus olhos como chamas de fogo. Essa descrição, no entanto, é interpretada como a sua aparência divina, não como ele
se parecia quando pisava na Terra. Historicamente falando, pesquisadores e historiadores concordam que a aparência de Jesus seria de um homem judeu que vivia na Galiléia em sua época, mas é claro que saber como ele realmente se parecia é um tanto complicado. E agora, passando para outra figura central de sua religião, temos o caso do profeta Maomé do Islã. Diferente do cristianismo, os muçulmanos, até os dias de hoje, não veem com bons olhos representações artísticas da aparência física do profeta. Com isso, existem poucas representações dele na arte. A razão principal para isso é o temor da idolatria, com os muçulmanos acreditando que representar profetas, santos ou seres vivos em contexto religioso possa levar à veneração da imagem em si, afastando dos ideais. Apesar disso, existem algumas artes islâmicas antigas que representam Maomé que aparecem principalmente na antiga Pérsia, atual Irã. Afinal, essa proibição não foi aplicada a todos os lugares todo o tempo. Mas, mesmo assim, essas artes são bem posteriores à morte de Maomé, que viveu no século VII, com essas artes sendo do século XV. E, em contrapartida, muitas artes que representam o profeta têm o seu rosto coberto por uma espécie de véu. Essa forma de representá-lo aparece até em algumas artes contemporâneas, em respeito a essa norma dentro da religião. Não tem como não lembrar, por exemplo, daquele infame episódio de South Park, o episódio 201. Onde eles queriam criar um personagem inspirado em Maomé para a série, assim como a versão deles de Jesus. Porém, eles foram pressionados a censurar essa aparição. Logo, toda vez que esse personagem aparecia, ele era coberto por um retângulo preto escrito censurado. Inclusive, um fato interessante é que no jogo de estratégia Crusaders Kings é possível encontrar Maomé na sua árvore genealógica, mas lá ele também não é representado como um boneco no jogo. Outras figuras da antiguidade também têm representações feitas apenas muito tempo depois do período em que sua vida é colocada. A aparência de figuras como o autor Homero ou o matemático Pitágoras é desconhecida, com as aparições deles em artes que temos hoje sendo criações posteriores e possivelmente não muito precisas. Esses casos em particular, existe até dúvidas se esses indivíduos realmente existiram, e especialmente no caso do Homero. Mas saindo da Antiguidade e Idade Média, existem figuras que possuem uma aparência muito marcada no imaginário popular, mas que talvez o seu retrato mais famoso não represente exatamente como ele se parecia em vida. Um desses casos é do explorador Cristóvão Colombo, que liderou no final do século XV uma expedição apoiada pelos reis católicos da Espanha que procurava estabelecer uma nova rota para a Ásia, mas que, ao invés disso, fez ele chegar na região do Caribe, aqui nas Américas, em 1492, o que fez Colombo ser acreditado como um dos primeiros europeus a pisarem no Novo Mundo e dar o pontapé inicial para a colonização das Américas. Essa é uma pintura que é frequentemente atribuída a Cristóvão Colombo, mas não se tem certeza, pelo menos absoluta, que esse homem representado na pintura deveria ser de fato Cristóvão Colombo. Esse retrato foi feito pelo pintor italiano Sebastiano del Piombo em 1519, anos depois da morte de Colombo, que faleceu em 1506. Ou seja, se esse de fato é um retrato de Colombo, ele é um retrato póstumo, que pode não ser uma representação fiel ou sequer ser o próprio explorador. Não existe nenhuma pintura conhecida e verificada feita de Colombo enquanto ele era vivo. Além disso, a aparência dele varia bastante de arte para arte. Esse quadro, que hoje está exposto no Museu Metropolitano de Arte em Nova York, se tornou a imagem de Colombo mais por tradição ao longo dos anos, por ser muito associada ao explorador. Existe uma outra representação de Colombo na arte feita algumas décadas depois, em 1584, sendo uma gravura feita pelo artista André Teve, que alguns afirmam ser mais fiel à aparência de Colombo em vida, apesar de, obviamente, ser outro retrato póstumo. Um exemplo semelhante disso aqui no Brasil está relacionado à figura de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes.
a grande figura por trás da Inconfidência Mineira, uma conspiração de caráter separatista orquestrada pela elite mineira entre 1788 a 1789, que tentava libertar a até então capitania de Minas Gerais do domínio português, motivados principalmente pelo aumento de impostos cobrados pelos portugueses, além da intervenção cada vez maior da coroa na economia local. O movimento, porém, não teve sucesso por ter sido delatado antes de ser posto em prática, o que levou à prisão dos seus principais conspiradores, incluindo o Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Após sua morte, seu corpo foi esquartejado e partes dele foram expostas em diversos pontos da cidade. Tudo isso para a coroa portuguesa reprimir outras conspirações separatistas que poderiam surgir no futuro. Anos depois, a imagem de Tiradentes foi ressignificada, com ele se tornando um herói republicano e hoje tendo até um feriado em sua homenagem. Não existe nenhum retrato de Joaquim José da Silva Xavier feito em vida, e não existe sequer descrições detalhadas de sua aparência. Na realidade, foi criado um rosto mítico para ele. Em pinturas feitas mais de 100 anos depois de sua morte, Tiradentes começou a ser retratado como um homem de barba e cabelos longos, muito semelhante à representação de Jesus. Essa imagem, porém, não tem nenhuma base histórica. Afinal, Tiradentes era um militar, ele não deixava o cabelo e barba grande desse jeito. Além disso, durante sua execução, ele estaria com a barba feita e a cabeça completamente raspada, o que era comum para os executados nessa época. Existe uma pintura que representa Tiradentes como militar também, feita pelo pintor José Watts Rodrigues, que foi feita mais de um século depois de sua morte, em 1940, sendo uma das poucas representações dele pré-execução, mas que também pode não representá-lo de uma forma 100% fiel a como Tiradentes se parecia em vida. Mas esse fenômeno continuou após o surgimento da fotografia, você pode se perguntar. E sim, existem algumas figuras que, apesar de sua relevância histórica, nunca foram fotografadas, mas que, diferentemente das últimas que comentamos, tem pelo menos algum retrato em desenho que é fiel à sua aparência física. Um dos casos mais comentados que se encaixa nisso é o de Max Stirner, pseudônimo do alemão Johann Caspar Schmidt, nascido em 1806 e falecido em 1856. Max Stirner é considerado um filósofo pós-hegeliano e seu pensamento era caracterizado pela sua visão radical do individualismo e da alienação social. Ele é amplamente considerado um precursor do anarquismo individualista, do egoísmo, do niilismo e do existencialismo. Sua obra principal é o livro O Único e Sua Propriedade, de 1844, uma obra em que pode ser encontradas críticas a diversos elementos abstratos como Deus, Estado, moral e sociedade, além de poder ser considerado um manifesto do egoísmo. Ele era uma figura que era descrita como um fantasma social, que conseguia desaparecer em meio às pessoas, uma personalidade que contrastava com seu estilo de escrita, que é considerado mais impositivo. Você deve ter percebido que para falar de Stirner eu não usei nenhuma foto dele, porque não existe nenhuma foto dele. É claro, ele viveu em uma época, a primeira metade do século XIX, onde fotos não eram tão comuns como hoje, mas ele poderia ter sido fotografado, assim como alguns dos seus contemporâneos. Mas isso, aparentemente, não aconteceu. Stirner é, na verdade, frequentemente representado em desenhos, como um homem de óculos com grandes costeletas, geralmente sendo representado de perfil. Isso surgiu a partir de um desenho dele feito pelo Friedrich Engels, o coautor do Manifesto Comunista. Engels conheceu pessoalmente o Max Stirner, já que os dois frequentavam um bar de vinhos em Berlim. Existem na internet, no entanto, algumas fotografias que são atribuídas a Stirner, mostrando homens que têm características semelhantes à sua versão em desenho,
mas nenhuma dessas é de fato o filósofo. Uma das mais usadas é essa, que na verdade mostra o dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett durante a sua juventude. Ou essa fotografia que na verdade mostra o historiador francês Marc Bloch. Existem também algumas criações de usuários do Reddit, por exemplo, que tentam montar o que seria uma foto de Skinner, caso existisse alguma foto dele disponível. Mas eu acho que deixá-lo só sendo representado por um desenho é um diferencial bem interessante para ele. Esse também é o caso de uma figura mais recente, já no século XX, o Yahya Muhammad Hamid al-Idi, ou simplesmente Imam Yahya. Yahya foi o primeiro rei do Reino do Iêmen, ascendendo a essa posição em 1918. Antes de se tornar rei do Iêmen, ele era uma figura religiosa conhecida como o Imã dos Zaiditas. Os Zaiditas são um ramo dos muçulmanos xiitas presentes no Iêmen. Imam Yahya herdou esse título de seu pai em 1904, e após a queda do Império Otomano, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ele foi considerado o líder do recém-formado Reino do Iêmen. Após isso, ele consolidou sua autoridade sobre um território predominantemente tribal e fragmentado. Imam Yahya ficou conhecido pela sua política isolacionista e religiosamente orientada, que enfatizava a tradição zaidita xiita, limitando também a influência estrangeira. É dito que ele nunca viajou para fora do Iêmen, ou sequer viu com os próprios olhos o Mar Vermelho que banha o país pelo oeste. Ele residia em um palácio na cidade de Sanaa, onde ele raramente saía. Além disso, ele se recusava a ser fotografado. Com isso, não existe nenhuma fotografia do rosto dele. O que temos hoje é apenas um retrato em desenho que foi feito em 1922 pelo escritor e ativista político libanês Amin Rihani. Esse desenho dele serviu de base para o seu retrato no jogo de estratégia Hearts of Iron 4, onde Imam Yahya é o líder do Iêmen no começo do jogo. Apesar de nenhuma foto do rosto dele existir, existe uma única fotografia tirada de forma clandestina de Yahya, mostrando ele em um momento de oração. Quem tirou essa foto estava brincando com perigo. Imam Yahya foi a autoridade suprema do Iêmen até 1948, quando ele foi assassinado em uma rara viagem dele para fora da região periférica de Sanaa. Nesse ano, no dia 17 de fevereiro, sua limusine foi cercada e ele e seu neto foram baleados por um assassino, morrendo os dois ali mesmo. Esse ato foi parte de uma tentativa mal sucedida de golpe de estado, que ficou conhecida como o golpe al-Waziri, que foi liderada pela família al-Waziri. O líder dessa família, Abdullah al-Waziri, após a morte de Yahya, se autoproclamou o novo líder do Iêmen, antes de ser derrubado com a dinastia anterior sendo restaurada pelo filho de Yahya, o Ahmad Ibn Yahya, que se tornou o novo imã e rei do Iêmen. E ele, diferentemente de seu pai, não via muito problema em ser fotografado. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns rostos perdidos na história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais, é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.